Deus colocou uma mensagem no meu coração. O tema dessa mensagem é 3 passos para a gente viver, para viver uma vida em Cristo. Amém? Muitas vezes, irmão, eu que dou curso aqui de batismo na igreja, né? E muitas vezes a gente tem olhado os irmãos que chegam ali, e eu faço uma pergunta: há quanto tempo vocês estão na igreja? E tem gente que está 5 anos na igreja e ainda não passou pelo batismo. Tem pessoas que estão 8 anos na igreja e não passaram pelo batismo. Então nós temos uma igreja de quase 800 membros. E o nosso batismo foi de 9 pessoas. Por quê? Foi isso que Deus colocou no meu coração. Porque muitas vezes nós buscamos respostas. E muitas vezes nós queremos estar pronto para servir a Jesus. E parece que nós tomamos um lugar até de Deus, porque a gente mesmo julga. Ah, não, o meu filho não está pronto para passar pelo batismo. O membro não está pronto para passar pelo encontro com Deus. A pessoa não está pronta ainda para assumir um ministério. Quem somos nós, será, para fazer esse julgamento? Então, hoje Deus me deu uma palavra nesses 3 passos. É para clarear nossa mente como cristão. Então, esses 3 passos, eu quero trazer uma reflexão aqui. Primeiramente, antes da gente entrar nos 3 passos, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Esse versículo, Jesus, Nicodemos está ali, e ele tem informação sobre Jesus, que Jesus estava ali naquela região. E que Jesus tinha feito milagres ali. Então Nicodemos marca um encontro com Jesus, ele vai à noite para encontrar com Jesus, e ele começa a questionar. E ele diz assim que Deus, que ele realmente era Deus, pelos milagres que ele fazia. Então era da parte de Deus. Então naquele momento Jesus responde assim para ele: tudo bem, mas Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, diz o quê? Jesus fala para os discípulos: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Aquele que crer e foi batizado será salvo. Então Jesus, ali é o primeiro passo. Então, mas a igreja hoje a gente vê que nós entramos na igreja, mas como é difícil a gente dar o primeiro passo. Primeiro a gente olha todo o ambiente: será que é essa igreja mesmo que eu quero ficar? Muitas vezes eu venho de outras igrejas, e a gente fica um questionamento, e o tempo vai passando, e nós não posicionamos dentro do evangelho. E aí Nicodemos diz o que para Jesus? Ah, mestre, mas como posso nascer de novo? Como posso entrar no ventre da minha mãe já sendo velho? Então uma das coisas que eu vejo aqui é que aquele tempo um cara era mestre, mas ele não conhecia o caminho do Senhor. Ele não conhecia o comando de Jesus Cristo. Será que nós hoje como cristãos, nós realmente estamos entendendo o comando de Jesus Cristo? Porque tem tantas influências cristãs dentro da igreja. Todo momento você liga a internet, você tem um programa e você fica escolhendo, e você fica navegando qual é o melhor, qual é o pastor melhor, qual é aquele que cura, qual é aquele que tem poder. Mas será que o poder está nesses homens, ou o poder está no Espírito de Deus? Então nós temos que fazer uma reflexão. E no Evangelho de João,
no capítulo 10, também há um outro desentendimento. Porque Jesus está ali falando de uma parábola do bom pastor. E ele falou assim que a ovelha, ela conhece o seu pastor. Então, se o seu pastor dá uma voz de comando, ela obedece. Mas se vai um estranho ali, as ovelhas não obedecem. E eu sei muito bem o que é isso, porque eu já cuidei de fazenda, eu sei. As ovelhas realmente, todos os dias, quando ela acostuma com você, você sai na frente, ela te acompanha. Ela acompanha uma ovelha lá, que é a líder, e todas as outras vão atrás. Você dá um comando, elas entram no curral, você dá um comando, elas saem do curral, mas se o outro for dar um comando, elas não obedecem. E Jesus está falando essa parábola aqui, mas ele está falando o quê? Está chamando a atenção para ele. Então, o povo ali, ele não entende. Então, Jesus, por eles não entenderem, Jesus diz assim, no João 10, 7. Então, Jesus afirmou, de novo, digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então, os 3 passos, eu quero dizer para você, nós vamos falar o quê? Por que estamos aqui hoje? Por que saímos de casa para estar aqui hoje, domingo? Por que subimos aos montes? Por que oramos? Por que buscamos a Deus? Porque Jesus é a porta. Se a gente não passar a porta, nós estamos sempre do lado de fora. Nós temos que reconhecer que Jesus é a porta das ovelhas, aonde todos nós vamos entrar. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Jesus diz isso. Então, nessa parábola, ele está dizendo assim, ó, eu sou a porta. Mas, antes da gente chegar na porta, a gente tem que entender algo. Nós temos que saber qual é o alvo que nós estamos aqui, que nós estamos buscando. O alvo está aqui em João, 1 João, capítulo 2, no versículo 25. Esta é a promessa para a igreja, que eles nos faz. É promessa de vida eterna. Todos nós estamos aqui por algo. Nós não estamos aqui simplesmente para estar sentado, para sair de casa nesse calor. Não. O Espírito te trouxe aqui. O Espírito está dando um comando dentro de você, mesmo que inconsciente você não saiba disso. A sua vida é controlada pelo Espírito Santo. É por isso que Ele tem algo para você essa noite. Não sou eu. Então o caminho, nós temos um alvo, é a promessa. A promessa está lá, mas nós não chegamos lá. Mas nós temos que passar pela porta. Então, eu quero dizer para você que Paulo estava indo a Damasco. Ele estava indo por caminho de Damasco depois de 32 anos após a morte de Jesus. Paulo estava indo a Damasco atrás dos cristãos, para prender cristãos, para colocar os cristãos nas cadeias, para matar as crianças, prender. Paulo estava com uma missão, mas ele estava indo. Mas quando ele encontra com Jesus, tudo muda. Paulo volta para trás. Quantos de nós não estavam andando para lá, errado, errante? Quantos de nós não estavam ali escravo da bebida, do álcool, da prostituição, casamentos, relacionamento destruído? Mas quando Jesus entrou, nós entramos pela porta, então nós voltamos em direção ao alvo. Então Jesus hoje ele traz uma reflexão para a igreja. O alvo está pronto. Mas sabe o que muito de nós, dentro do processo agora do caminho, o terceiro é o caminho. Tem um caminho a prosseguir. Tem um caminho para nós trilharmos. Só que dentro desse caminho, que eu estou fraco. Não é essa igreja que eu quero. Eu acho que eu não estou entendendo o evangelho. Eu leio a palavra, mas eu não entendo. Lá no passado, essas pessoas também não entendiam.
mas eles não deixaram de seguir Jesus. Então eu quero trazer essa reflexão aqui. Amém? Só para a gente não ficar nas minhas palavras, Atos 2, Atos 9, versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo, naquele momento, é um momento de conversão. O primeiro passo quando a gente vem para a igreja, que eu falei, é aceitar Jesus. E o segundo passo, o evangelho está dizendo assim, é passar pelas águas. Eu não tenho que ficar esperando 1 ano, 2 anos estar pronto. Porque sabe de uma coisa, meus queridos irmãos? Nós nunca vamos estar prontos. Nós estamos aqui no evangelho da graça. Não espera a perfeição dentro da caminhada, que você nunca vai alcançar. Hoje você está de pé, amanhã você cai. Sabe por que eu estou falando isso? É porque Paulo caiu. Você sabe por quê? Pedro caiu. Porque aqui no evangelho de Pedro, diz assim, ó, é um processo de santificação após a passagem por Jesus pela porta. Agora é um processo de santificação, e santificação é todos os dias. É todos os dias, é todas as horas. Nós saímos de casa e falamos assim, ó, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou maltratar ninguém, hoje eu vou ser bonzinho, hoje eu vou engolir. O primeiro empurrão dentro do ônibus, você já muda tudo. É porque o pecado está enraizado dentro da gente. Então, se não é Jesus, querido, se não é o Espírito Santo, em vão seria o processo da gente estar aqui. Nós estamos aqui porque acreditamos, porque mesmo fraco, por mesmo deprimido, por mesmo abatido dentro da caminhada, eu quero dizer para você que está um ser de luz, que tem um ser de luz no caminho que te guia. É Ele que tem sentimento, Ele que tem pensamento, Ele que tem sabedoria, Ele chama o Espírito Santo que está dentro de você, é Ele que comanda a sua vida. Todos os dias. Ele não desiste de você. É nós que desistimos. Dentro da caminhada de santificação, Pedro andava com Jesus. Aonde Jesus estava, Pedro estava junto. Mas, no entanto, andando ao lado de Jesus, Pedro cortou a orelha de um soldado. Olha só. Mas como Pedro? Pedro ele foi escolhido, era um discípulo. Ele veio, ele foi escolhido para estar com Jesus, para dar exemplo. Pedro vai ali e corta a orelha de um homem. Dentro da caminhada de santificação, Pedro era convertido, Pedro era ali, já tinha se batizado. Pedro estava dentro do processo, indo para a salvação. Mas Pedro, naquele momento, Pedro em João 10, ele corta a orelha de Marco. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele não andava com Jesus? E nós, quantas vezes negamos Jesus? Pedro negou pela Bíblia 3 vezes. E nós, quantas vezes negamos Jesus? Toda hora. Porque se eu não sou um cristão, Jesus está tocando no seu coração. O Espírito toca no seu coração. Vem, eu sou a porta. Bate e entra. Sabe de uma coisa? Você vai embora hoje não. Quantas vezes Jesus tocou no seu coração? Para você falar para alguém do amor dele. E você não foi falar do amor dele. Então, nós negamos a todos os momentos Jesus. E Pedro aqui, ele nega Jesus. Chega no momento que Paulo
fala assim, que em Gálatas 2, versículo 11, diz assim, ó, olha só a correção de Paulo para Pedro. Depois de 31 anos após a morte de Jesus, olha só o comportamento de Pedro. Quando, porém, Paulo falando, quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por suas atitudes condenável. Pois, antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se dos gentios e separou-se dos gentios. E temendo-os que eram da parte da circuncisão. Olha só, depois de 31 anos de tudo que Pedro fez, ele estava num churrasco de gentil. Então, se fosse hoje, era um pagode, era um sertanejo. E Pedro estava lá. Mas quando ele soube que os irmãos da igreja iam passar por lá, o que ele fez? Saiu correndo e ficou lá do outro lado, como nada tivesse acontecido. Então, naquele momento ali, Paulo repreende ele no meio dos outros. E diz assim, se você continuar lendo o versículo, falou assim, olha, você é circunciso, você está dando mau testemunhos. Como que você pode converter um gentil se você vive como eles? Olha só, Pedro era discípulo. O que eu quero dizer aqui, meu irmão? Muitas vezes você está aqui num processo de querer desistir. Às vezes você não está aguentando o peso do seu pecado. Às vezes você não consegue sair, mas Jesus está pedindo assim, ó, fica mais um pouco. Continua andando, continua no processo. Continua no processo, que é pela graça, foi eu que te escolhi, é eu que vou fazer a obra na tua vida. Não desista da caminhada, Jesus está dizendo isso. Pedro era discípulo, e assim Pedro ali estava pecando, mas também o mesmo Pedro que estava no processo de pecado, olha só, Pedro cheio do Espírito Santo, pregou por uma multidão e 3.000 pessoas foram batizadas. Pedro estava no processo. Por que desistir? Por que não aceitar Jesus? Porque você está com medo do quê? Que é peso. Peso é viver da maneira que você está. Dias e dias e dias da mesma forma. Um dia Deus pode te chamar e quando você chegar lá na porta, Ele vai dizer o quê? Eis, eu não te conheço. Você teve a tua oportunidade, todos os cultos, todos os GCDs, você tem uma oportunidade de falar aqui, ó, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu reconheço que Tu és Deus, que só Tu pode mudar a trajetória da minha vida. Você está sozinho, meu irmão, quanto tempo você está aí reinando, e você não avança e nada muda? Ajoelha no pé de Cristo. Admite que só Ele pode mudar, porque sozinho você não está conseguindo. Pedro cura um paralítico na porta do templo. Pedro, ele ressuscita. Ele ressuscita aqui, em Atos, capítulo 9, versículo 40, uma mulher, que a mulher já tinha morrido já há 8 horas lá, e Pedro vai lá e ressuscita essa mulher. Pedro, ele cura Enéas, que estava há 8 anos ali paralítico, também está tudo em Atos 9. Olha só, meus queridos, Pedro não era diferente de nós somos discípulos de Jesus. Às vezes você escorrega, sabe qual que é o nosso papel? Perdão, Senhor, eu sou fraco diante de Ti. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer esse meu fracasso, me ajuda a vencer esse pecado que está impregnado na minha alma. Muitas vezes eu fiz isso, querido, ajoelhar e dizer assim, Senhor, esse pecado é maior do que eu não suporto
Mas sou dependente de Ti, Espírito Santo. Me ajuda, irmão. No outro dia aliviou e foi passando, e hoje eu estou aqui. Eu não quero dizer para você que eu não sou um pecador, porque eu estou aqui, eu sou o primeiro pecador aqui. Mas só que eu quero dizer para você que todos os dias eu me rendo na pé do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz, sem o Senhor eu sou como esterco, eu sou como estrume. E se eu olhar para a minha vida, eu era estrume, longe da presença do Senhor. Eu era escória para a sociedade. Mas quando Jesus coloca a mão, Ele muda a nossa história, Ele troca nosso nome, Ele faz você ser um verdadeiro adorador e que adora em espírito e em verdade. Esse é o nosso Deus. Continua na jornada, continua no caminho. Paulo corrigiu Pedro. Paulo corrigiu Pedro. E olha só, aqui em 1 João, capítulo 2, olha só o que acontece. Desculpa, não é no primeiro. Em Filipenses 3, 13 e 14. Olha o que Paulo fala, depois de ter corrigido Pedro. Ele diz, irmão, não pensa que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu também sou um pecador. Eu também luto contra a minha carne. Você acha que você está fraco? Esses homens também eram fracos, mas ele tinha uma diferença. Tem dois tipos de pessoas. Um que desiste, mas um que persevera até o fim. E os que perseveram até o fim, Jesus está de braços abertos te esperando. É esse o evangelho do Senhor. Em Romanos capítulo 7, Paulo também diz que sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Então Paulo aqui ele separa o espírito da carne. Olha só, ele entendeu que o espírito que estava sobre ele não era dele. Porque ele diz assim, ó, sei que não habita nada de bom na minha carne. Porque ele sabia que o espírito do Senhor era santo. Portanto, tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é bom. O que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Eu continuo fazendo. Olha só, Paulo, um discípulo, um homem escolhido, um homem que escreveu aqui, acho que 12 cartas, eu não sei, não me lembro muito bem aqui. Ele está falando aqui da luta dele contra o pecado. Mas uma coisa, meus irmãos, eu quero dizer para você, que esses dois homens foram até o fim. E no momento que eles mais precisaram, eles não negaram Jesus. Mesmo açoitado, mesmo sabendo que ia ser crucificado pelos romanos, eles seguiram em frente. Paulo foi crucificado. Pedro diz assim, pelo estudo, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Vira a cruz de ponta cabeça. Checanta larabash. Isso é forte, meu irmão. Nós podemos, será que falar isso? Ah, Senhor. Eu não sou digno, mas Tu és santo. Tu és verdadeiro.
Fecha teus olhos, querido. Senhor Jesus, a tua igreja, Senhor, está aqui perante ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que o Senhor é a porta, Pai. Não tem outro lugar, Senhor, a não ser por ti. O Espírito do Senhor, Pai, que nos auxilia todos os dias. Obrigado, Espírito Santo. Começa agora, Senhor, a sondar o coração da tua igreja. Tem coração agora, Senhor, apertado, Senhor. Tem coração agora, Senhor, que começa a sangrar e até as lágrimas, Senhor, até começa a correr pelo canto dos teus olhos. Mas Tu pode enxugar essas lágrimas, Pai. Tu pode, Senhor, como fez assim com Paulo, Pedro. Homem, Senhor, que ganhou multidão. Mas homens que também eram homens, Senhor, de carne como nós, Senhor. E nós estamos aqui diante de Ti, pedindo a Ti, Senhor, socorro, Pai. Olha para nós, Senhor. Inclina teus ouvidos à tua igreja. Muitas vezes não sabemos pedir, não sabemos orar, Senhor. Mas o Senhor falou que o Espírito Santo que dá entendimento, é o Espírito, Senhor, que leva a nossa mensagem, Pai. Senhor, traz libertação para a tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que o lugar, o alvo já está, Senhor, reservado para cada um de nós. Ah, Pai, mas tem uma caminhada, Senhor. Não deixa, Senhor, teu povo desistir. Ah, Espírito Santo, a tua palavra diz que não foi nós que te escolheste, mas tu nos escolheste, Pai. E eu creio se tu nos escolheu, porque grandes coisas o Senhor tem para nós, Senhor. Mas eu sei também que nós precisamos avançar, que nós precisamos caminhar, Senhor. Nós precisamos dar o primeiro passo. Ah, Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu peço o louvor para subir, em gentileza. Coloca a mão no seu coração, igreja. Começa a orar e pedir para o Espírito Santo te dar força, sabedoria. Às vezes você está precisando dar um passo.